nosso início de trabalho aqui, né, esse processo passa pela escravidão e pela imigração, até chegar ao desenvolvimento industrial, lá no século XX. Então, olha só, no século XX que o Brasil começou a trabalhar com o sistema assalariado, tá? Então, aqui com esse desenvolvimento industrial trazido pela imigração. Então, os imigrantes, quando eles chegaram aqui, eles já estavam, eles vindo da Europa, onde essa situação de indústria e esse sistema de relação de empregado e empregador já existia lá, eles desenvolveram aqui o nosso país. Se eles tivessem chegado antes, então nós tínhamos ganhado algum tempo, né? Por isso essa situação que a gente fala de atraso, por conta da escravidão. Então, com o desenvolvimento industrial, começou então as relações trabalhistas. E essas relações trabalhistas passaram por períodos de greve, por períodos por conta, esses trabalhadores imigrantes conheciam seus direitos lá na Europa e trouxeram um pouco dessa discussão aqui para o Brasil. Então, o governante na época, Getúlio Vargas, era o presidente do Brasil. Então, nessa década de 1940, ele criou algumas leis trabalhistas que a gente usa até hoje. Quais algumas desses direitos que nós temos? Algumas dessas leis trabalhistas. Nós temos direito ao trabalhador formal, a gente vai falar aqui embaixo. Ele tem direito a férias, um período de 30 dias durante o ano. Ele tem direito ao 13º salário. Ele tem direito a bônus salarial. Ele tem vários direitos além dos deveres. Então, isso aqui foi consolidado, essas leis trabalhistas, né? Foram consolidadas nessa década de 1940, quando o nosso presidente era Getúlio Vargas. E aí, com isso, nós temos dois tipos de trabalho. Nós temos o trabalho formal e o trabalho informal. Tá? Olha lá, esse in aqui quer dizer não, que é o contrário de formal. O que quer dizer formal? Ele é formatizado, ele tem uma forma. Que forma é essa? Ele obedece às leis trabalhistas. Ele tem um registro, uma carteira, os funcionários ali têm direitos, têm deveres a cumprir. Isso tudo fica formalizado dentro de um contrato de trabalho, tá? E aí, quando tem essa empresa, por exemplo, a tia Elisângela, ela é uma empregada formal. Por quê? Porque ela está empregada numa empresa chamada Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus. Então, essa empresa, eu sou uma empregada dessa empresa, eu tenho um contrato formalizado, eu tenho lá meus direitos e meus deveres, todos por escritos em leis. E aí, esse trabalho é formal. Agora, se a tia Elisângela não trabalhasse em empresa nenhuma, tia Elisângela é professora, eu posso trabalhar do jeito que eu quiser. E aí eu pegasse aqui o meu terraço ou a minha varanda e recebesse alguns alunos, eu teria alguns direitos trabalhistas? Não, eu não estou me relacionando com nenhuma empresa, não tenho nenhum contrato assinado. Então, esse trabalho é um trabalho informal, tá? É um trabalho que não tem registro, não recolhe impostos, não tem, também as pessoas não ficam asseguradas, né, com os direitos, não tem a segurança dos direitos. Isso acontece muito com os feirantes, com as diaristas, né, que vão trabalhar sem um contrato assinado. Então, essas pessoas são trabalhadores informais. Agora, quando a pessoa trabalha por uma empresa, ela é um trabalhador formal, tá? Isso também acontece com os autônomos. O que é autônomo? Vamos lá. Um autônomo, eles são profissionais que não têm vínculo empregatício. São profissionais que não trabalham para uma empresa, trabalham para si próprio. Mas, mesmo trabalhando para si próprio, ele tem um contrato assinado. Então, esse autônomo, ele pode ser formal ou ele pode ser informal. Tá? Voltando aqui, um advogado, vamos mudar de profissão, ao invés de professora, um advogado. Um advogado, ele pode trabalhar para uma empresa e ser um trabalhador formal, ou ele pode ser um autônomo, um trabalhador que tem a forma da lei, né? Quando ele vai
vai prestar um serviço para uma empresa, ele tem um contrato com aquela empresa, ele recolhe impostos. Então, ele tem uma autonomia formalizada. Agora, se esse autônomo não tem um contrato, ele é um trabalhador por conta própria, informal, né? De forma informalizada, melhor assim, eu acho que a palavra é essa. E aí nós temos aqui os autônomos também, nós temos os empregados domésticos, o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, ele pode ser autônomo, pode ser formal ou informal. Eu posso ser uma trabalhadora doméstica que eu gosto de lavar e passar roupas. Gosto de trabalhar em casa, eu vou à casa das pessoas, recolho as roupas e aí eu lavo em minha casa, eu passo e levo de volta. Eu tenho autonomia, eu trabalho por conta própria. Agora, essa minha autonomia eu posso formalizar, eu posso fazer um contrato de trabalho com essa família ou com essa empresa e aí eu tenho meus direitos, porque eu fiz um contrato. Ou não, eu posso simplesmente ir lá limpar a casa ou pegar essa roupa sem nenhum contrato. Então, ele é informal, tá bom? Então, ó, o formal é que te dá segurança nas leis. E o informal, você não está seguro, porque você não tem leis que te dão direitos, tá? Trabalhistas. Todo trabalhador tem que ter direitos assegurados por lei. É salutar. A gente precisa, todo trabalhador, ele trabalha direto um ano, 11 meses, melhor dizendo, não, 12 meses, né? E a cada 12 meses trabalhado, ele tem direito a 30 dias de férias. Porque o corpo precisa, a mente precisa. Então, todo trabalhador tem direito a 30 dias de férias. O trabalhador formal. O informal, ele não tem registro. E aí, ele não tem direito. A outra coisa, também, eu sou uma trabalhadora formal, eu tenho uma empresa que me segura. Se eu ficar doente, eu não vou trabalhar, mas a empresa, ela continua me pagando, porque eu tenho um atestado médico, eu não estou indo trabalhar porque eu estou doente. Se isso acontecer com o trabalhador informal, ele não tem esse direito, tá? Ele não recolhe impostos, então ele não pode. Ele só ganha se ele trabalhar. Se ele não trabalhar, ou por doença, ou por qualquer outro motivo, ele deixa de ganhar. Então, aqui é importante essa discussão, formal ou informal. Qualquer um, o autônomo ou qualquer profissão pode ser formal ou informal, certo? Trabalho infantil. Trabalho infantil no Brasil hoje é proibido. Na época dos imigrantes, na época dos escravos, não. As crianças escravas trabalhavam. As crianças imigrantes trabalhavam também. Hoje não, tá? O trabalho infantil é proibido no Brasil até os 16 anos. Pode, de 14 anos até os 18, trabalhar como jovem aprendiz, trabalhar como assistente, ele estaria em condição de aprendizado, com uma carga horária reduzida. Ele não trabalha 8 horas, trabalha só 4, metade, ele está ali aprendendo, tá? Então, mas antes dos 16 anos não pode trabalhar, tá? É proibido por lei no Brasil. E a tecnologia. O que é tecnologia? Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa logo, né, em computadores, televisões, última geração. Nada disso. Tecnologia é um conjunto de técnica, tá? A tecnologia criada pelo Homo habilis, qual era a tecnologia dele? De trabalhar com lança, de caçar. Isso era uma técnica criada. Então, esse conjunto de técnicas a gente chama de tecnologia. E a tecnologia hoje é bem avançada, porque a gente vai aprendendo e só vai acumulando e vai aumentando ali a nossa sabedoria. Então, a tecnologia hoje é muito avançada. Então, com isso, faz com que o trabalhador, ele precisa se especializar muito. Como a nova tecnologia, com as novas técnicas de trabalho, algumas foram deixadas de lado. E essas técnicas que foram deixadas de lado, essas profissões acabaram. Um exemplo, ou acabaram ou diminuíram. Um exemplo, as pessoas antes usavam chapéu, né? Usavam chapéu para sair, não podia, mulheres principalmente não podiam sair com cabelos soltos e sem chapéu. Então, o chapeleiro, né, a chapelaria, todos, era muito importante, vendia muito. Hoje quase ninguém usa, a gente usa o boné,
né? Mas o chapéu, muito difícil uma pessoa estar usando um chapéu. Então, o que aconteceu? Essa profissão de chapeleiro, ela foi deixada de lado. A gente tinha os condutores de bonde, de os bondinhos. Hoje os bondinhos é só para turista, né? Só espaços turísticos. Hoje a gente tem o quê? Os motoristas, os condutores de ônibus. E aí, então, o que aconteceu? Uma profissão foi substituindo outra. E aí, para poder conduzir um ônibus, para poder conduzir uma máquina, a pessoa tem que se aperfeiçoar. Olha bem a nossa situação. Imagine se a tia Elisângela não soubesse a técnica da internet, de utilizar a internet, como a tia está dando aula para vocês. Então, a gente precisa estar em constante aprendizado. Nós precisamos estar absorvendo essa nova tecnologia, tá? Só deixar claro, tecnologia é um conjunto de técnicas. E aí, esse conjunto de técnicas, ele vai se aperfeiçoando e vão se deixando para trás outras. Então, a tia Elisângela não trabalha hoje mais com giz, a tia trabalha com ele é melhor, porque a tia sai cheia de pó da sala, as crianças cheias de pó, e aqui com isso aqui não, é mais fácil, é mais limpo, né? Não fica um ambiente cheio de poeira, de pó de giz. Então, com isso, é uma nova técnica, é uma nova forma de dar aula. Olha o momento que nós estamos hoje, uma nova forma de dar aula. Né? A gente não está em sala de aula, a gente está em casa, mas vocês estão recebendo as minhas aulas, como se eu estivesse na sala. O que ficou dificultoso para a gente? O que está dificultando o nosso momento? O abraço, o carinho, não é? Mas nós estamos juntos, mesmo que separados por ambiente, mas juntos através dessa tecnologia chamada internet. É um conjunto de modo de fazer as coisas. Qual era o meu modo de fazer as coisas? Da aula na escola. E agora, nesse momento, qual é o modo que nós estamos fazendo as coisas? Da aula através da internet, tá bom? Importante para vocês. O trabalho, ele é digno. Não existe trabalho melhor ou trabalho pior, trabalho mais necessário, menos necessário. Todos os trabalhadores são importantes para a nossa história e para o bom funcionamento. O que a tia pede para vocês, o que a tia faz, é você escolher aquele trabalho que te deixa feliz. Eu sou muito feliz dando aula, eu amo dar aula, então é um trabalho que para mim é prazer. Agora, mas por que eu consigo ter esse prazer? Porque eu me aperfeiçoei, tá? Eu continuo estudando, eu não parei de estudar. Porque se a gente parar de estudar, as técnicas vão aparecendo, os novos modos de fazer vão aparecendo e a gente vai ficando para trás. Isso não é legal. Então, se eu gosto tanto de dar aula, eu tenho que aprender a dar aula de acordo com o momento da vida, certo? Isso é para todas as profissões. O médico, ele precisa estar o tempo todo em congressos, aperfeiçoando ali a sua medicina, entendendo do que está acontecendo. Nós temos agora um vírus novo no mundo e esse vírus, ele está sendo estudado pelos cientistas. Olha que legal. Então, é importante, tá? Não existe trabalho ruim, existe escolhas mal feitas. Você precisa escolher estudar para que depois, lá quando você se tornar um adulto, você poder escolher o trabalho que você quiser, tá bom? Então, porque tem pessoas que não conseguem estudar direito por conta, não é por conta própria, né? Porque nem que ela queira ou não queira, a situação financeira, a situação de vida não permite que ela estude tanto. E aí faz esse agravamento social. Mas não é menos digno daquele outro que está estudando, tá bom? Tem trabalhos que sacrificam mais, tem trabalhos que sacrificam menos, tem trabalhos que ganham muito dinheiro, mas não é legal de trabalhar. A tia Elisângela, por exemplo, tem uma sobrinha que é advogada. Eu não me vejo nessa situação, ficar fechada no escritório, presa, tá? Então, assim como ela não se vê numa sala de aula com um monte de criança. A gente precisa entender aquilo que a gente gosta e se dedicar para trabalhar cada vez melhor e se manter empregada. Porque as novas técnicas chegam no mercado e a gente precisa acompanhar essa novidade, tá bom? Um grande beijo
Paz e bem.